De 5 a 9 de abril, São José realiza, todos os anos, a Semana da Conscientização do Autismo. A data foi instituída pela Lei Ordinária número 5.619 de 2017. O objetivo é informar e orientar a população sobre o autismo, a importância do diagnóstico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à família e respeito ao cidadão autista. O autismo, que é uma deficiência e tem aí duas importantes áreas, não é? Do desenvolvimento afetadas, não é? Que é a comunicação social e também o comportamento. Vamos entender mais sobre o autismo com a Lívia Ferreira, que é psicopedagoga da Fundação Catarinense de Educação Especial. Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Vem com a gente que essa entrevista com certeza promete um conteúdo muito especial e importante. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Mais Saúde. Olívia, a partir de que idade é possível diagnosticar o autismo? E é diagnóstico mesmo que se fala? Isso, é diagnóstico sim. Até pouco tempo atrás, a gente não se afirmava que se fechava diagnóstico antes dos 3 anos de idade, né? Em função do desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento da fala, né? E essa afirmação hoje ela não se aplica mais. A gente sabe que existem sinais que antecedem esse desenvolvimento de fala e de comunicação, são sinais que se observa desde de bebê mesmo, né? E esses atrasos nesses sinais, esses marcos de desenvolvimento, são o que a gente chama de sinais de alerta, né? São déficits de contato visual, algumas habilidades de imitação, né? A gente aprende, o ser humano naturalmente aprende por imitação, né? Então, essas faltas, né, no desenvolvimento, uma interação um pouco mais pobre, né, são esses aspectos que levam a chamar a atenção antes mesmo de uma idade que se costumava fechar os diagnósticos, né? Então, essas alterações... Pois não? Essas alterações, né, geralmente são identificadas por um profissional, normalmente um neuropediatra, que classifica esses diagnósticos e consegue classificar como TEA ou descartar, né, essa possibilidade. E isso aí por volta, hoje, de 1 ano e meio ou até antes. Né? A Lívia falou TEA, porque, na verdade, esse é o nome técnico do autismo, né, que é transtorno do espectro autista. Por isso que ela falou TEA, que é um termo bastante utilizado, né? E muitas das vezes o pai e a mãe que tem um filho autista está bastante acostumado com essas nomenclaturas, né, Lívia? Então a gente já vai direto para a abreviação, né? Naturaliza tanto o termo, mas é o transtorno do espectro autista, isso mesmo. Ok. O autismo, Lívia, ele tem vários níveis, né? Não é tudo a mesma coisa, não é? Que níveis são estes e qual é a característica de cada um, Lívia? Então, voltando um pouquinho, né, para a gente entender exatamente aonde que aparece, que são esses déficits que classificam alguém como autista ou não, né? Hoje ele é entendido como um espectro, né? Pessoas que estão nesse espectro apresentam déficits significativos no comportamento, um comportamento repetitivo, um comportamento restrito e a questão da comunicação e interação social, né? Esses déficits nessas áreas que classificam como TEA, né? Então, assim, e quando a gente está falando de espectro, a gente entende que são manifestações dessas características de comportamento e interação social que vão aparecer numa combinação muito diferente, né? É um espectro que é muito amplo. E aí as combinações e a intensidade dessas características são muito diferentes. E por isso elas são classificadas em níveis, né? Então, a gente tem hoje, de acordo com o DSM-5, um nível 1, que indica
um apoio, necessita de um apoio. Então, a classificação dos níveis são de acordo com o nível de apoio que a pessoa necessita na sua vida diária, né? Então, o nível 1 vai ser considerado o que seria o mais leve, né? Os níveis são definidos por essa intensidade de apoio. Então, precisa de um leve apoio nas atividades de vida diária, né? E essas dificuldades de um nível leve vão estar mais relacionadas às interações sociais, a iniciar e manter diálogos, né? Com pouco apoio, com pouco orientações sobre esses manejos sociais, a pessoa tem naturalmente aí um percurso, né, super ajustável a essas questões sociais que são mais difíceis, né? As questões comportamentais nesse nível mais leve, elas estão mais relacionadas a hiperfoco, interesses em alguns assuntos específicos, né? Olívia, deixa eu aproveitar aqui para fazer só um comentário. Uma das características mais marcantes de todos nós seres humanos é a diferença. Todos nós somos diferentes um do outro. Ao mesmo tempo que também somos semelhantes uns aos outros, também temos diferenças, né? Essa é que é a realidade. Então, às vezes a gente tem dificuldades, como todos nós temos, e temos também nossas forças, e a gente acha que as dificuldades são normais, né, Lívia? São próprias da vida. Às vezes um pai olha para um filho e diz assim, meu filho é assim porque na verdade é normal, é a característica dele. Ele é diferente do pai, diferente da mãe, é a característica dele. E às vezes o pai e a mãe, eles acabam remediando, né, Lívia? Acham que isso é normal, não está tudo certo, a criança até os 11 anos de idade ainda não fala palavra nenhuma, até os 10 anos sem falar nada, não consegue pronunciar nada. E o pai e a mãe, principalmente, eu digo isso, às vezes em lugares mais afastados, né, dos grandes centros, porque se no grande centro a gente já sofre com isso, imagina às vezes quem está mais afastado, vivendo mais, às vezes numa área mais de interior, né? Então, é preciso prestar atenção nos detalhes, né, Lívia? Exatamente. Esse ponto é bem importante que tu colocou, porque ao longo da experiência que a gente tem, dos relatos que as famílias fazem, né, naturalmente, os médicos, que são os pediatras, que têm o contato mais direto com essas famílias e acompanham o desenvolvimento dessa criança, têm um olhar mais voltado para o desenvolvimento físico, para o orgânico, né? E as questões do TEA, que são mais subjetivas, são na área do comportamento e da comunicação, acabam passando meio que batidas ou com pouca atenção, porque fica realmente essa fala, né, de vamos esperar mais um pouco, o desenvolvimento de cada um é diferente, e coisas muito importantes acabam sendo deixadas de lado, assim, né? E principalmente onde falta mais informação, mais recurso, mais acesso a profissional de saúde e educação que consiga fazer essa orientação, né? Então, a gente vê muito relato em relação a isso, né? Um olhar da parte desse acompanhamento médico que fica muito no orgânico, muito no desenvolvimento físico, e as questões comportamentais acabam passando. Né? Desculpa, eu acabei te interrompendo, mas você vinha falando sobre a questão dos níveis do autismo. Você estava aí no primeiro nível, se eu não estou enganado, né? Isso, Então, ele está classificado dentro desses 3 níveis, né? Sendo esse primeiro nível o que a gente considera mais leve. Antes existia a definição de Asperger, né? Hoje o Asperger se encaixa nesse nível 1, que seria essas questões mais sociais que aparecem em comprometimento maior. O nível 2, ele vai apresentar as mesmas áreas, porém intensidade muito maior de comprometimento, né? O nível 2, que necessita de um apoio substancial, ou seja, ele vai ter um apoio, ele vai precisar de um suporte maior para que ele consiga iniciar interações, se colocar socialmente, e mesmo com esses apoios, ele encontrará um pouco mais de prejuízo nessas áreas, né? Os comportamentos que são mais ritualísticos têm mais dificuldade de mudar de foco. Então, o nível 2 vai ter um pouco mais de resistência, um pouco mais de dificuldade nessas mesmas áreas, né? E o nível 3
que é o que a gente classifica como apoio muito substancial, são as crianças ou as pessoas com autismo que não são verbais, geralmente elas são em nível 3, não desenvolveram uma linguagem verbal ou até nenhuma outra forma de comunicação alternativa, eles, né, não desenvolveram. Tem prejuízos mais graves no funcionamento adaptativo, né? E tem pouquíssimas ou menores iniciativas de interações sociais, né? E esses comportamentos que são mais rígidos, mais resistentes, com mais rituais e a tentativa de mudança desses comportamentos geralmente gerando um estresse muito grande, né? Tendo questões mais inflexíveis no sentido comportamental. Nesse caso aí do terceiro, né, Lívia? Esse aí já é bem mais fácil de poder perceber, né? Porque realmente tu vê que a criança, a gente teve contato aqui na TV Câmara com uma criança com nível 3, né? A mãe com todo cuidado, a mãe inclusive com bastante dificuldade para trabalhar fora, porque a criança estava requerendo dela uma atenção muito grande. E então esse aí é mais fácil. Agora, quando é o nível mais leve, já há um pouco mais de dificuldade para poder observar e entender, né, Lívia? Por isso que é importante, até os pais que estão nos acompanhando, ficarem atentos, né? E principalmente conversarem muito com os professores, manterem esse diálogo com a escola. Por quê? Porque o professor, ele, no magistério, na pedagogia, nessas disciplinas, né, nessas universidades onde o professor ele vai aprender para poder lecionar, ele costuma ter esse assunto bastante discutido, né, cadeiras discutindo sobre isso. Então, é importante o pai manter uma ligação com a psicopedagoga da escola, com a supervisora, para ver como é que está o desenvolvimento da criança, para que ela cresça bem, tenha uma boa formação, porque a verdade é a seguinte, né, Lívia? A gente sabe que na infância a gente tem as crianças com muita sinceridade e a criança, às vezes, com autismo, ela pode, às vezes, ser deixada meio que de lado e sofrer bullying e isso e aquilo, né, Lívia? Então, essa questão dos níveis é até importante a gente ressaltar que embora haja essa definição a fim de classificar essas dificuldades e como que elas aparecem, é importante a gente entender que se a gente está falando de um espectro, essa classificação ela não é tão rígida assim, Perfeito. né? Ótimo. Essa variação desses níveis, ela existe e à medida que eu tenho uma criança que foi diagnosticada, foi entendido que ela apresenta um nível 2 ali de comprometimento, se ela também não tiver uma intervenção adequada a longo prazo, Ótimo. Isso vai acarretar prejuízos, né? E que aí ela vai transitar nesses níveis aí. Então, isso é bem importante. E sobre isso que tu falaste dos professores, os professores têm uma gama aí, né? Numa sala de modelos comportamentais, de desenvolvimento, e o professor e deveria ser ainda mais um especialista, né, em desenvolvimento, em alertar, né, essas famílias nas dificuldades que encontram. Eu sou suspeito para falar da educação, eu sou professor por formação, inclusive foi minha primeira formação, eu sou suspeito para comentar sobre isso, mas a verdade é essa, né? Você está diante de uma sala de aula, diante de cadeiras voltadas para você, você está no palco de uma sala de aula e essa que é a realidade, e as crianças estão olhando para você, os alunos estão olhando para você, são às vezes 20, 30, 35, olhando para você, e você exigindo de você um conhecimento realmente extraordinário, exigindo de você uma atenção muito grande, e a verdade é que nós, professores, infelizmente, corremos atrás do conhecimento, mas nós não temos, na maioria das vezes, a estrutura que nós precisamos. Ganhamos mal, essa que é a realidade, somos desvalorizados, né? Esse foi, inclusive, um dos motivos que me fez abandonar o magistério e seguir para o jornalismo, porque realmente é algo muito triste. Então, antes que eu fosse um mau professor para meus alunos, né, eu decidi seguir para a comunicação, para contribuir mais, né, com as pessoas do que eu poderia contribuir por lá. Me sentia realmente muito desvalorizado. E a desvalorização, para mim, assim como para qualquer ser humano, é um veneno, é algo horrível.
E os professores lidam com isso no dia a dia, com a desvalorização, às vezes dentro da própria escola, com diretores e orientadores e outras pessoas que desvalorizam seus profissionais. E essa é uma realidade. Atuei na época, Lívia, como secretário de escola também, fiquei 3 anos nessa função e lidava com isso diariamente. Problemas e mais problemas que às vezes a supervisora, a orientadora com pós-graduação, mestrado, quase doutorado, não sabiam lidar. Então é uma complexidade muito grande. Eu falo dos professores, mas os pais têm uma obrigação muito grande. Não têm o conhecimento, muitas vezes, para lidar com os assuntos. E por isso nós temos os profissionais por aí. Mas os pais têm que ter uma coisa que jamais podem perder de vista, que é a sensibilidade. Perceber seus filhos. Muitas das vezes os pais ficam na internet com a distração das redes sociais, que eu particularmente gosto muito também. Mas tem que tomar muito cuidado, porque mais importante do que a internet e as redes sociais é a atenção que você está dando para o seu filho. Tempo presente junto com ele, ouvindo o que ele está dizendo, abraçando, beijando, fazendo essas coisas importantes, né, Lívia? Que um pai deve fazer com seus filhos, que a mãe deve fazer. E aquela velha frase, aquela velha máxima está aí ainda, né? Muitos filhos órfãos de pais vivos, lamentavelmente. É a realidade que nós vivemos social, né, Lívia? É verdade. Tem muita demanda de família delegada para a escola ou delegada para as tecnologias, né? Mas não sendo assumida por quem deveria. E essa questão da educacional mesmo, essa questão escolar, que principalmente na escola pública, né? Que a gente tem essa carência em tantos sentidos, assim, às vezes é complicado a gente focar só no ponto do conhecimento que as pessoas têm sobre o autismo, que os professores têm, sendo que eles estão numa estrutura muito maior. Perfeito. e tão delicada e tão, né, frágil. Que fala assertiva, Muito bom, Lívia, é verdade. Porque às vezes a gente fica, nesse programa, por exemplo, nós estamos falando sobre autismo. Mas nós estamos falando aqui de uma escola, muitas das vezes, que tem os mais diversos problemas. Eu tinha uma diretora, a diretora Valíria Sacker, que foi orientadora da escola em que eu estudei, ensino médio, e depois eu passei no concurso público, fui secretário da mesma escola e tive a oportunidade de ter, na época, a minha orientadora como minha diretora, minha superior hierárquica. E ela fazia algo que eu achava extremamente humano. É a segunda vez que eu me arrepio hoje durante o dia, né? Numa primeira entrevista aconteceu a mesma coisa, e ao falar dela eu também me arrepio, porque a diretora Valíria, ela fazia algo muito legal, Lívia. Algo muito básico, que às vezes passa tão batido. Chegava pela manhã na escola, na Dom Jaime de Barros Câmara, na freguesia do Ribeirão da Ilha, lá no sul da ilha, ela fazia algo que eu achava muito bonito. Ela pegava, falava com o pessoal da cozinha, que chegava um pouco mais cedo, e ela dizia assim, ó, prepara um café para os alunos. Porque tem aluno que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, e ele chega na escola com fome. E aluno com fome não rende em sala de aula, porque ele fica estressado, o professor acaba não conseguindo dar aula, o aluno acaba não conseguindo aprender. Poxa, que riqueza, que sensibilidade, que extraordinário. Então veja, uma questão básica. E aí nós estamos falando de fome, nós estamos falando de estrutura familiar. E dentro de uma unidade escolar, nós temos um mundo de problemas. Ao mesmo tempo que temos um mundo de riquezas, também de problemas. Problemas diferentes, uma complexidade muito grande. E em meio a tudo isso, tem que lidar com o autismo, né, Lívia? Exatamente. E na mesma medida, onde as escolas públicas têm determinadas carências, as privadas que não encontram as mesmas dificuldades, às vezes encontram dificuldades atitudinais, né? De aceitação, de se flexibilizar com uma aprendizagem que não ocorre no mesmo sentido e no mesmo tempo das outras crianças, né? Uma dureza mais do ponto de vista atitudinal para inserir e incluir essas crianças, né? Sem sombra de dúvidas. Que riqueza! Eu vou aproveitar para te perguntar, Lívia, para os pais que estão nos acompanhando, a partir de que momento a criança já pode ser diagnosticada com o autismo, né, e com um nível correspondente? Como é que o responsável deve agir diante das mais diversas circunstâncias do diagnóstico? Então,
É como eu falei, esses primeiros sinais, que são sinais de alertas, eles ocorrem existem sinais que aparecem nos bebês. Então, tem criança diagnosticada muito cedo. Recebi criança de 1 ano e meio já para intervenção, Bem já cedinho. tinha o diagnóstico. É bastante cedo. Então, a intervenção precoce, que é o tratamento ouro, assim, né? Porque é uma janela como em quase de tudo, né, desenvolvimento. Lívia? Exatamente. Do 0 aos 3 anos, o período chave de desenvolvimento. Então, essa idade de diagnóstico, quando muito, muito assertiva, acontece em volta de 1 ano e meio, mas a gente sabe que por várias questões de acesso, né, isso aí acaba sendo um pouco mais tarde. E ainda a respeito do diagnóstico que tu me perguntou. Sim. Pois é. A partir de que idade e que dá para saber o nível também de autismo que a criança tem? E diante desse nível, como é que o pai deve se comportar e a mãe? Porque eu vejo que há aí uma mudança na estrutura familiar. Às vezes a mãe tem que até às vezes deixar de trabalhar ou o pai deixar de trabalhar para poder dar uma atenção para a criança, né? As demandas de uma criança com autismo podem variar bastante, né? E às vezes ela não vem sozinha, né, Lívia? Ela vem acompanhada de outras doenças e outros problemas, né? Exatamente, né? É um ser único ali, com toda a sua bagagem individual, né? E a família, tendo ou não essa classificação de níveis, passado esse diagnóstico, a família, quando recebe o diagnóstico, naturalmente, ela já recebe alguns encaminhamentos, né? Então, eles passam a aguardar um programa público de intervenção, quando a criança é muito pequena, de estimulação precoce, de intervenção precoce, né? Começam a fazer parte de uma rede, deve buscar uma avaliação de desenvolvimento multiprofissional, né? E aí, naturalmente, as coisas vão ocorrendo, assim, esse pós-diagnóstico, principalmente quando é cedo e quando ocorre numa ordem que a gente acredita ser a ideal, ela tem o diagnóstico, procura uma instituição, seja ela pública ou os serviços privados que tem, e, né, ingressa num serviço de intervenção que deve ser multiprofissional, que deve ser compartilhado com a escola, que os profissionais, família e todas as pessoas que atendem e convivem com aquela criança devem articular um trabalho único com objetivos juntos, em conjunto, né? Então, esse é mais ou menos o caminho aí que se segue pós-diagnóstico. Ótimo. Eu até falo com um pouco de orgulho, assim, um pouco não, com muito orgulho, né? A Câmara Municipal de São José, ao longo dos anos, ela tem feito diversas ações voltadas, né, para a atenção à pessoa autista. E isso é algo muito bom, algo muito interessante. Eu abri o programa agora há pouco falando que de 5 a 9 de abril, São José realiza, às vezes varia um pouquinho essa data aí, mas é uma data prevista em lei, que é a Semana da Conscientização do Autismo. Inclusive, por isso que nós estamos realizando essa entrevista aqui, né? Porque a cidade tem diversas ações voltadas para essa semana, não é? Que é prevista com a Lei Ordinária 5.619 de 2017. Uma outra lei também interessante para citar aqui é a Lei Municipal 5.712 de 2018, que dá direito à carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. O objetivo dessa carteirinha qual é? É facilitar o acesso dos autistas ao atendimento prioritário, né, como já ocorre, por exemplo, com as pessoas com deficiência. Nesse mês de abril, quem olhar logo ali da TV Câmara, lá no topo, né, dá para ver ali aquele lacinho com o quebra-cabeças colorido, né, que representa, o símbolo que representa o autismo. Né? Esse símbolo também pode ser visto em algumas placas em estabelecimentos públicos aqui da cidade de São José, que inclusive também é fruto de lei municipal. Por isso que eu falo com orgulho que a Câmara tem dado uma atenção muito grande nesse sentido. Isso realmente é ótimo. É a Câmara trabalhando, não é? Com aquilo que é importante, que muda e dá mais conforto às pessoas. A ONU, a Organização das Nações Unidas, no fim de 2007, definiu todo dia 2 de abril
como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, quando cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul. No Brasil, o mais famoso é o Cristo Redentor, para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro autista, né? Olívia, para nós encerrarmos a nossa entrevista aqui, eu te pergunto, o que nós precisamos avançar ainda quando se fala em autismo? Então, eu acho que a gente precisa avançar ainda em vários aspectos relacionados a esse tema, né? Mas principalmente a informação que chega para as famílias, né? Essa necessidade de informação e de acolhimento para essas famílias que recebem esses diagnósticos, esse caminho, né, que se segue depois de saber e se identificar que o filho tem TEA, né? Essa informação toda e esse suporte que essas famílias têm que ter. A gente precisa avançar muito em relação a isso. A gente precisa avançar muito em criação de políticas públicas que atendam esse público, né? A gente tem um longo percurso nesse sentido, né? A gente precisa avançar muito na criação de programa de intervenção precoce para que essas famílias tenham acesso a uma rede de atendimento, né, desde o diagnóstico. E a gente já sabe, através da literatura, que o principal tratamento, né, como eu já falei, é a intervenção precoce, é a fase inicial de intervir, né, nesses primeiros anos do desenvolvimento, que vai refletir lá na vida adulta com maior qualidade de vida, com mais autonomia, com mais independência, né? A gente já tem um conhecimento acadêmico e científico sobre quais são os melhores caminhos. Hoje a gente precisa de política pública, de investimento e de informação. Que beleza! Lívia Ferreira, psicopedagoga e educadora da Fundação Catarinense de Educação Especial. Quero te agradecer muitíssimo, Lívia, por essa entrevista, agradecer a toda a equipe da Fundação, né, a Aline, a toda a turma que sempre nos atende de uma forma tão especial e carinhosa, não é? Pessoas humanas. Às vezes parece meio redundante, né? Pessoa humana, mas essa é que é a realidade. Vivemos, às vezes, num mundo de tanta insensibilidade que, às vezes, é difícil a gente poder perceber a humanidade, a sensibilidade, né? Então, eu agradeço muitíssimo a vocês, estão no lugar certo, fazendo a diferença e cumprindo um excelente papel. E sempre, quando são chamados pela gente aqui, nos atendem tão bem. Agradeço muito, viu, Lívia? Obrigada, eu também agradeço. Acho que a gente tem que sempre ficar grata por esses passos onde a gente consegue levar esse tema que a gente trabalha aí diariamente, né? Então, obrigada. Maravilha. Valeu, Lívia, eu que agradeço. Muito bem, você gostou da entrevista? Eu sempre falo, pegou pela metade o programa Mais Saúde? Vai lá no YouTube da Câmara Municipal de São José e veja na íntegra. Tem muitos outros assuntos de utilidade pública, porque a utilidade pública é o que norteia todo o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.